Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar como age um recém-convertido. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Provérbios 4,18 diz: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. É muito bom quando uma pessoa se converte, que ela entrega a vida para Jesus e daí começa aquela caminhada com Jesus e a gente deve se esforçar para ajudar aquela pessoa a ficar cada vez mais próxima de Deus. Não só orando, mas também ensinando cada vez mais para aquela pessoa, ensinando como é o caminho de Deus. Mas a gente nunca pode esquecer que um recém-convertido é um recém-convertido. Que apesar de ele ter se convertido e de ele estar com a melhor das boas intenções para fazer a vontade de Deus, geralmente esperamos que sim, né? Mas ele é um recém-convertido e tem muita coisa que ele ainda vai ter que aprender, a gente vai ter que ter muita paciência com aquela pessoa. Justamente por isso a gente não pode exigir demais, não só de conhecimento, como também de comportamento. Às vezes eu vejo uma pessoa nova convertida na igreja e outras pessoas já querem que ela esteja agindo como se ela fosse convertida há 20 anos. Eu percebo que existe uma tendência muito grande das pessoas esquecerem como elas eram quando elas se converteram. Apesar de elas muitas vezes terem mudado muito e hoje estarem muito mais maduras, elas esquecem que quando elas se converteram, elas eram bem diferentes e não conheciam nada e tinham um comportamento muito diferente do que é hoje. Então elas querem exigir dos outros a mesma coisa delas. Outra coisa também que a gente não pode esquecer é que muitas vezes o novo convertido ele mudou numa área, mas não mudou em outras e aquilo que está sendo uma grande dificuldade para ele, na vida dele, não é e nem nunca foi uma dificuldade para você. Cada um tem as suas dificuldades. Pode ser que você tenha maior facilidade na área que ele tem dificuldade e pode ser que as tuas dificuldades nunca serão uma dificuldade na vida dele. Além disso, pode ser que aquela pessoa tenha mudado muito numa determinada área que era um grande desafio para ela, né? E daí ela já se converteu e nessa área ela já mudou muito, mas você não consegue nem perceber. Primeiro porque você não dava atenção para essa área muitas vezes, ou até porque você não tem tanto contato. Então a gente tem que tomar muito cuidado para estar julgando todo mundo e estar achando que o novo convertido tinha que estar completamente mudado, porque pode ser que ele já tenha mudado muito e você não percebeu. Não tem problema que a pessoa ainda não esteja andando na mais perfeita santidade, o que importa é que ele esteja numa caminhada, se aproximando cada vez mais de Deus. Só tem duas coisas que você não pode fazer se essa pessoa que acabou de se converter e que ainda está num caminho, né, numa caminhada, num começo de caminhada e ainda não está muito perto de Deus, porque isso é natural, só tem duas coisas que você não pode fazer. A primeira dessas duas coisas é casar com essa pessoa. Por mais que então você gostasse muito e puxa vida, a pessoa se converteu, não é porque ela acabou de se converter que então você pode ir lá e casar com ela. Você não sabe como serão as coisas num prazo um pouco mais longo. Então dá um tempo, não fica muito ansioso, não sai fazendo as coisas com pressa, porque você não sabe como as coisas serão. Às vezes a pessoa se converte, muitas vezes ela se converte porque ela gostou de você e está querendo mostrar isso para você, e num prazo um pouco mais longo você vai ver que não era bem aquilo. E você precisa também de um tempo para ver se é aquilo mesmo, se realmente aquela pessoa está levando as coisas a sério. Então, isso você não deve fazer. Você pode ter toda a paciência do mundo, mas não saia casando tão depressa assim com uma pessoa que acabou de se converter. Um casamento é a coisa mais importante que existe, é o relacionamento mais importante que existe no mundo depois do seu relacionamento com Deus. Então é uma coisa muito séria para você fazer assim às pressas, sem ter toda a paciência do mundo, fazendo sem ansiedade, entende? Você tem que fazer uma coisa muito bem pensada quando você estiver casando com uma pessoa. A outra coisa que você não deve fazer é uma sociedade com essa pessoa. Ela acabou de se converter, você não sabe como vai ser o futuro, exatamente no mesmo caso do casamento. Você não sabe e muitas vezes quando você se associa a uma pessoa é muito melhor do que casar com ela, tá? Se a gente tivesse que escolher, é melhor se associar do que casar, porque um casamento é uma aliança, ele é indissolúvel.
mas uma sociedade dá para dissolver. Mas você pode ter muito problema, porque você não sabe como aquela pessoa será num prazo um pouco mais longo. E é muito importante que a pessoa tenha os mesmos valores que você. Porque pode ser que no começo, justamente por não conhecer tanto a palavra, por não estar muito acostumada, por não ter transformado muito a vida dela, ela vai começar a tomar algumas atitudes que estão bem distantes dos teus valores. Então, se associar a um novo convertido também pode ser bem perigoso. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.